aí galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês pra reagir aqui no canal mais um vídeo lá do canal, adivinha? Lá do Ei Nerd. E hoje vamos de Quarteto Fantástico Explicado. Análise completa com spoilers. Cara, esse negócio de explicado às vezes me tira, sabia? Às vezes, não vou mentir, os títulos, as thumbs, assim, ó, explicado, fino. Eu não, hoje em dia eu não sou tão chegado, tá? Mas se você, ó, tamo junto, tá? Assim, Quarteto. O último vídeo que a gente trouxe aqui do Peter, da opinião dele sobre a Coração de Ferro, eu gostei bastante. Eu gostei também, curti. Eu gostei bastante. E concordo, inclusive, com as opiniões, né? Com a maioria das, né? E aí, o que acontece? Vocês falaram assim, ó, o Peter tá exagerando. Vocês acreditam que eu gostei do exagero? Mano, eu gostei porque, como a gente não tinha visto ainda, o impacto eu acho que foi muito mais da hora. É. Assistindo, cara, é meio meh, mas quando você vê alguém falar exagerado, cara, eu acho muito da hora. Eu não vou mentir. Então, vamos ver que ultimamente o Peter tá fazendo uns spoilers, né? Umas análises com spoiler muito interessante que até então gostamos demais de ver. Então, bora conferir. Aproveita, se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito, nos acompanha na Twitch, que tem live todo dia, às 18 da noite, às 10 da manhã e todo sábado gameplay. True, partiu pro react. Então, galera, bora começar. O link do vídeo original tá na descrição. Bora lá. Galera, chega de segredos, tá na hora da gente falar sobre o Quarteto Fantástico Primeiros Passos com spoilers. Ah, que alívio, gosto pra caramba. Bom, esse é um filme da família mais complexa da Marvel, tanto em drama, complexidade de personagens, né, como também em tramas malucas de ciência e ficção científica. Então, tem muito conteúdo pra gente destrinchar agora, muitas referências dos quadrinhos, detalhes, poderes, muita coisa. O universo cinematográfico Marvel vai mudar pra sempre depois desse filme. Então tem muita coisa pra gente falar. Você talvez não saiba ainda, mas precisa assistir esse vídeo explicado. Você tem que assistir esse vídeo explicado, porque vai explodir sua mente, você vai entender muita coisa que vai acontecer. Se prepare pra uma análise completaça. Vem comigo. Não é o que vai acontecer, né? É o que supõe que vai acontecer. Tem dia que a gente precisa de uma série de comédia, né? Pra extravasar, pra rir pra caramba, né? E a gente, um mistério pra ferver os miolos e às vezes uma história na descrição, comentário fixado. Enéas Trunks, Peter aqui, e vamos direto pros tópicos. Universo alternativo. O universo principal do Sam é o universo 616. O 616 é a linha do tempo sagrada, né? É o universo em que se passam todos os filmes da Marvel, né? Com exceção do Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Esse filme se passa num universo completamente diferente. Você não precisa ter visto nenhum filme do Sam pra entender a história desse universo. Esse filme já abre explicando a história desse universo, que é o universo que respira Quarteto Fantástico. Será que hoje em dia tem alguém que tem dúvida? Porque, tipo assim, ai, por que não colocaram ele antes? Ah, por que eles estão em outro universo? Será que alguém, hoje em dia, não é possível que tem dúvida? Porque o quarteto era da Fox, né? Não era da Marvel. Então não podia ter ele. Aí depois que a Disney que saiu comprando geral, aí pode. Então não tem como ele dizer algo que existia se não tinha nem o direito autoral. E aí hoje tem que fazer como? Bota em outro universo. Meu amigo, depois a gente tenta juntar tudo. Acabou. Quando der certo, né? Se der certo, exatamente. Tudo depois. Tanto ele quanto possivelmente os futuros X-Men. Bora. Nesse mundo eles são os únicos grandes heróis. Eles meio que ditam o ritmo do mundo, né? Tipo, combatendo ameaças, salvando as pessoas, ao mesmo tempo resolvendo problemas do mundo. A Sue Storm sendo importante no cenário político, já que a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, responde ao Quarteto Fantástico nesse filme. E a Sue consegue fazer pontes diplomáticas, como que ela fez entre o mundo da superfície e a subterrânea. O mundo subterrâneo governado pelo Homem Topeira. O Reed resolvendo os problemas do mundo com as tecnologias dele. Todo avanço tecnológico ele leva para o mundo. Isso é uma coisa 100% acurada com o Reed Richards, ok? Recentemente mesmo nas HQs, o Reed desenvolveu um alimento que cura a sede de sangue dos vampiros. Pra quê? Pra que eles possam conviver com seres humanos. E distribuiu gratuitamente a fórmula desse biscoito de vampiro pro mundo inteiro. E ele criou essa cura de uma forma que pudesse ser feita em qualquer lugar no mundo, com ingredientes simples de casa. Esse tipo de coisa você vê o Reed Richards no filme fazendo. E se ele pede pro mundo poupar energia para que ele possa focar toda a energia do planeta em criar uma defesa pra Terra, cara, todo mundo raciona energia, desliga as luzes, todo mundo contribui, todo mundo faz a sua parte. O que eu acho legal é, tipo assim, existem vários personagens inteligentes na Marvel, só que cada um é inteligente na sua área.
O Stark é inteligente lá na parte da bioquímica, da física, de arma, pra fazer os equipamentos. O Bruce, ele fez toda a parada lá como é o nome? Esqueci o nome. Enfim, do negócio lá pra se transformar no Hulk. Energia gama, raios gama, alguma coisa assim. E ele é mais voltado muito mais para da ciência, do corpo, tecnologia, pra fazer todo esses aparatos, né? Pra adicionar, nesse caso aqui, os morcegos para viver na sociedade. Isso eu acho muito da hora. Vampiro. Eu disse morcego, né? Desculpa, vampiro para na sociedade. E aí, cada um fazendo a sua parte, cara, tudo flui. Tudo flui. Eu acho isso na Marvel muito da hora. Caraca, velho. Esse é aquele mundo perfeito, sabe? Aquele mundo ideal. Você vê que aquele universo tem uma vibe positiva, romântica, unida pelo bem comum, sabe? É aquela visão de mundo bem anos 60. Que é aquela visão americana da época da corrida espacial dos anos 60, que inclusive foi o que inspirou a criação do Quarteto Fantástico. Aquela visão dos astronautas, sabe? Não só como heróis nacionais, mas como heróis mundiais. É o novo! Como heróis da humanidade. Lembra da frase do primeiro passo na Lua? Um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Aquele senso de evolução da humanidade, sabe? Da época da corrida espacial. Então tinha esse senso da humanidade como um todo, do avanço científico como um bem maior para todo mundo. E Quarteto Fantástico sempre foi sobre isso. Eles são heróis, astronautas. Eles são heróis, astronautas. Então esse filme soube captar todos esses conceitos com perfeição. E são conceitos que parecem simples, mas que na verdade, sabe, eles contextualizam o inconsciente coletivo do nosso mundo real na época em que o Quarteto Fantástico foi criado nos anos 60. Ao mesmo tempo que contextualiza a estética e a fantasia das HQs do Quarteto dessa época, né? E o papel deles nesse mundo. Faz muito sentido que esse seja o mundo que se desenvolveu em torno do Quarteto Fantástico. E a forma como o filme aborda isso me lembra muito alguns painéis das HQs clássicas do Quarteto feitas pelo Stan Lee e Jack Kirby, né? Em que você via lá que eles eram uma família, como qualquer outra família, né? Em termos de drama familiar. Mas que estavam ali tendo que ficar, tipo, na frente das câmeras, tendo que ficar dando satisfação pro mundo inteiro por causa de cada doideira científica que eles faziam. E eles eram paparicados pela mídia, pelos políticos, ganhavam prêmios, nobéis, coisas desse tipo. E esse filme trouxe exatamente essa vibe, essa energia classuda, sabe? Sob a forma de um universo alternativo. E ficou simplesmente perfeito, cara. Não tenho o que falar. Eu falei mais sobre a parte estética desse mundo, inclusive no meu review sem spoilers. Cara, dá vontade de chegar na Marvel e falar, não tira eles desse universo não, cara. Mantém eles aí, porque esse universo que vocês criaram é muito bom. É literalmente um universo homenagem, né? Universo homenagem. A história desse universo homenageia todo o legado e histórias clássicas do Quarteto Fantástico nos quadrinhos. Vilões do Quarteto Fantástico. Outra parte dessa homenagem foram diversas referências a vilões clássicos do Quarteto Fantástico. Afinal, não existem super-heróis sem super-vilões, né? Todos eles têm aqueles vilões que são clássicos pra caramba. Nesse trecho do filme, resumindo a história do Quarteto, o filme replica a capa mais valiosa das HQs do Quarteto. A capa da primeira HQ deles, a número 1, que é a capa em que eles estão lutando contra o Giganto, que é um dos monstros da Subterrânea, né? Um dos monstros do Homem Topeira, que por acaso foi o vilão que o filme mais desenvolveu, sabe? Mais humanizou. Talvez por um motivo simbólico de ter sido o vilão da primeira HQ deles. Nas HQs, Subterrânea tem túneis por todo o planeta. E o Homem Topeira, né? Assim como a própria Topeira, é praticamente cego. Ele vive debaixo da terra, com baixa luminosidade. É daí que vem os óculos. Inclusive o vilão, o escavador dos Incríveis, é verdade, nele. Legal. Os Incríveis são inspirados totalmente no Quarteto Fantástico. Acho que nem todo mundo sabe disso. Outro vilão que eles criaram foi o Diabo. Ele até aparece no desenho animado da segunda cena, pós-crédito. Né? Nos quadrinhos ele é um alquimista. Então é o tipo de inimigo que coloca a inteligência do Reed à prova. Sim. O Reed é um cara mais da tecnologia, né? Enquanto o Diablo é a alquimia, ou seja, ele mexe com ciência da magia, aquela química meio mística, experimentos bizarros. Então é sempre legal ver o choque deles dois, porque parece meio que um counter pro Reed Richards. Agora, um vilão que seria muito importante, mas que teve suas cenas 100% cortadas no filme, foi o Fantasma Vermelho, interpretado pelo John Malkovich. 100% das cenas cortadas. Fantasma Vermelho. Tu lembra que a gente assistiu o trailer e apareceu esse velho barbudo? Aí a gente falou assim, mano, quem é esse velho? Aí a gente até comentou assim, cara, pra quem conhece as HQ, deve ser, caraca, é o personagem. Aí, cara, desculpa, a gente não sabe quem é. É esse daqui, velho. É esse. Fantasma Vermelho. Não faço ideia do porquê cortaram uns 10 minutos de cenas dele, mas ele é um vilão que é ótimo pra contextualizar o conceito da criação do Quarteto Fantástico, que é a corrida espacial. Ele é um cientista soviético que botou o foguete dele no espaço para ir atrás dos mesmos raios cósmicos
que deram poderes ao Quarteto Fantástico. E assim ele transforma os macacos mutantes dele numa espécie de Quarteto Fantástico reverso, sabe? Como as cenas do Red Ghost e dos Super Macacos foram cortados, eu acredito que muita gente ficou meio perdida vendo o Senhor Fantástico do nada lutando contra um orangotango. Isso ficou legal, né? Eu acho que essa deveria ser a primeira grande sequência de ação do filme, mas por algum motivo misterioso, eles cortaram. E por causa disso, o começo do filme, até o meio do filme, não tem ação. É mais world building, diálogos, né? Ambientação. Pra gente se acostumar ali com aquele universo, com o que tá acontecendo ali, pra construir tudo pra gente. O que foi legal também, mas a galera que foi esperando um filme mais de ação, mais pipoca, né? Com porradaria, mais física, com os vilões, não vai ver tanto disso. Bom, na minha opinião, sendo um filme do Quarteto Fantástico... Porque eu acho que a galera já tá acostumada com muita porradaria nos filmes. Mas demais, assim, de vera. Principalmente depois desses Ultimato, desses Vingadores. E aí, até então, pra apresentar uma família nova, um enredo novo, onde até então tava todo mundo, entre aspas, em paz e amor, eu acho que não ia ter tanta... universo, não ia ter tanta pancadaria, não. É como se fosse... entre aspas, nefado do Miranha. O Miranha Falquet tá lá, tô na vizinhança, tem um assaltante ali, tem um doido acolá. E tipo assim, mami terminou, vai pra casa. Não tem muita coisa pra fazer, fora que tá aqui em outra década, então é muito mais tranquilo. Então... poderia fugir da proposta do filme, nossa, né? Se fosse a ação do começo ao fim. Isso, ia fugir totalmente. Assim, até então, velho, 10 de 10, mas a gente sabe que tem uma coisa ou outra. Principalmente pra quem é muito mais por dentro dos quadrinhos e fica, sei lá, às vezes com expectativa, tipo esperando, tipo esse vilão aqui, aí você, vixe, cadê? Mas pra quem não conhece, acho que pro grande público em si, eu acho que é até ok. Eu acho vacilo. O cara se prepara, vai lá, grava, porque tipo assim, pra ter uma cena de 10 minutos, ele deve ter gravado pelo menos um dia inteiro até sair perfeito. Mas com aí certeza. O cara grava, aí na hora cadê? Aí cortou. Aí ele fica chupando o dedo. O cara vai aparecer, velho. Que vacilo. Mas é isso. Até sentido ter uma outra pegada. Não pode começar já com porrada. O Quarteto Fantástico não é isso. Isso! Quarteto Fantástico. Talvez a melhor coisa desse filme seja que finalmente a gente esteja vendo uma adaptação fiel dos personagens do Quarteto Fantástico. Uma dinâmica realmente fidedigna com a dinâmica desse grupo nas HQs. Porque assim, no filme, né, da mesma forma que nos quadrinhos, todos os membros do grupo são úteis. Estão ali, cara, o tempo todo usando os equipamentos do Reed, ajudando a operar as máquinas. Boa. Fazendo leituras, pegando dados, trabalhando juntos, todos eles. E isso também falta nos outros filmes, né? Percebeu isso? Parecia que era só o Reed sozinho no laboratório. Enquanto os outros mesmo, só serviam por causa dos poderes. De resto, cada um tocava a sua vida. O Johnny ia pro bar pegar mulher, né, em evento, né, esportivo ao vivo, aparecendo na TV. E não era pra ser bem assim, galera. Então foi muito bacana ver o mundo inteiro trabalhando junto com os planos e invenções do Reed e ver o Quarteto Fantástico sendo o Quarteto Fantástico em toda essa comunicação com o mundo. Que é um negócio que tem nas HQs do Quarteto Fantástico desde a origem clássica deles. Eu lembro até hoje, cara, de uma cena do Coisa com um zilhão de telefones ao mesmo tempo, tentando responder todo mundo. Verdade. E nesse filme você vê isso, cara. Todo mundo no comunicador falando com outros países, ajudando na comunicação, na execução dos planos. É bacana demais, sabe, ver esse grupo funcionando da forma como deveria, como foi adaptado. Cara, adaptaram certinho, finalmente. Com o Johnny, sabe, sendo mais ativo na resolução dos problemas. Aliás, falando do Johnny, vamos começar por ele. Tocha Humana. Na minha opinião, todo mundo deve um grande pedido de desculpas pro Joseph Quinn. Muita gente falou mal dele, né, do casting dele, e o cara simplesmente entregou a melhor adaptação live action do Johnny Storm. Melhor. Óbvio, né, é mérito do roteiro também, porque assim, o Chris Evans foi um Tocha Humana incrível, principalmente pelo carisma do próprio Chris Evans, que, o cara manda bem pra caramba. Né, do próprio ator, que eu quero dizer. Foi icônico pra caramba. Mas assim, cara, aquele Tocha do Chris Evans era muito individualista, sabe? Muito egocêntrico. Ele era realmente raso, unidimensional. Ele era basicamente um estereótipo daqueles bullies de fraternidade que só querem saber de pegar mulher. Sabe? E não é isso, cara. Sabe? O Johnny não é assim. O Johnny das HQs é namorador, mas, ele é um cara muito mais sentimental. Um cara que se apaixona fácil, mesmo por alienígenas. E é exatamente isso que acontece nesse filme. Então foi perfeito. Sério, Johnny? E outra, o Johnny nunca foi egoísta. Pelo contrário, ele é o cara do grupo que mais se entrega, que mais se sacrifica pelos outros, que mais entra na frente da bala pra proteger os outros. Isso desde criança, hein? Nos quadrinhos, o maior sacrifício já feito por um membro do Quarteto Fantástico foi dele, foi do Johnny Storm. Ele esperou todo mundo passar do portal e se trancou dentro da zona negativa. Caraca. Ele sozinho ia segurar toda a onda de aniquilação. Insetos que devoram galáxias, comem tudo que vem pela frente. 1 bilhão contra 1. E o Johnny foi trucidado vivo.
ele fez esse sacrifício. E foi exatamente esse Johnny Storm que eu vi no filme, cara. Um Johnny Storm que tava sempre pronto pra falar em chamas, né? Pular na frente do perigo e morrer sacrificando pelos outros. É o Johnny Storm definitivo do cinema. E eu achei interessante nesse filme que eles trouxeram todos os membros do quarteto com alguma formação acadêmica. E deixou todos eles úteis, né? Fez a primeira missão deles ter mais sentido. E eu achei que, assim, em muitos casos, combinou muito isso aí. O Johnny ser engenheiro, por exemplo, faz todo sentido. Mesmo ele moleque nos quadrinhos, cara, ele usava os poderes dele pra consertar carros, equipamentos, coisas desse tipo. Faz todo sentido ele mexer com engenharia mecânica. E eu também acho que esse filme, se eu pegar a dose certa da relação do Johnny com o Ben Green, rolam sim umas implicâncias e tal, mas não é aquela coisa babacona do último quarteto, que era de maldade, né? São só implicâncias do dia a dia. E tem ali um balanço entre as cenas de implicância e as cenas em que o Ben e o Johnny estão curtindo a onda juntos, sabe? O Johnny encoraja muito o Ben, igual nas HQs. Então, cara, a gente finalmente teve uma adaptação perfeita do Johnny Storm, até em questão de poderes. Eu acho que ele mostrou bastante as capacidades dele. Visualmente, os caras fizeram uma coisa genial, que foi dar um uniforme com relevos em formas de linhas verticais. Então, assim, quando o Tocha ficava em chamas, as linhas apareciam. E o visual dele ficava idêntico ao Tocha humano do traço do Jack Kirby, que tinha essas linhas, né? Pô, isso não é bacana demais, cara? Isso é um fanservice? É um fanservice. Cara, assim, eu gosto muito, mas eu acho que eu gostaria ainda mais se eu soubesse de tudo isso das HQs. Porque se eu soubesse de tudo isso nas HQs, desde o primeiro momento que a gente assistiu ao do Chris Evans, eu acho que a gente não ia gostar do Tocha do Chris Evans. Sim. Só que hoje a gente gosta e tem memória afetiva. E aí fica aquele contraponto, né? Só que tem uma coisa que eu tenho que destacar aqui. O Ryan Reynolds fazendo aquele filme lá do Deadpool, cara, foi sensacional aquela cena que ele tava esperando, que é o mesmo ator, né? Fazer Vingadores Assemble e foi em chamas. Meu Deus, ele vai dizer. Ai, porra. Ai, meu Deus, ele vai dizer. Dizer o quê? Vingadores em chamas! Peraí, o quê? E só por conta desse Johnny ser o babacão, naquela hora lá que eles foram na viagem até achar aquela outra personagem, aí ele falou de você isso. Aí ele, não falei isso não. Mas justamente essa piada só funcionou por ele já ser um babacão. Então, cara, o Ryan Reynolds conseguiu fazer esse personagem ainda ser melhor relacionado a isso. Mas esse daqui, logicamente, que é muito mais coração. Sim. Mas muito mais. Galera, agora eu tenho uma pergunta pra vocês que sabem. Essa parada aqui, dele se sacrificar, é por esse motivo que depois o Homem-Aranha entra no Quarteto Fantástico? Será? Porque depois que o Tocha Humana morre, fica 3. E aí o Homem-Aranha vem pra substituir ele e aí fecha o quarteto. Eu não sei se é por isso. Eu acho que por conta dessa notícia aqui que o Peter notícia pra gente, tá? Que ele passou, eu acho que é por isso, mas eu não sei. Se você sabe, já deixa nos comentários, belezinha? Ia ser muito bacana. Sim. Porque aí o Homem-Aranha ia ter um peso maior no quarteto por conta que a pessoa que saiu se sacrificou. Nossa, velho! Peter, me ajuda. Será que é por isso? É um peso muito maior, Meu né? Deus Principalmente do céu. porque eles são família, né? Exato, velho. Cara, que da hora. Gostei. E só deixando claro, no vídeo anterior, muita gente falou, ai, porque não gostam de Pacificador e gostam do Quarteto Fantástico. Ainda é o mesmo choro dessa galera, né? Da galera. É o mesmo choro. Gente, é memória afetiva com o filme, tá? A gente assistiu enquanto criança. Isso, velho. É memória afetiva de criança que teve o primeiro contato com os heróis ali. Porque a gente não é leitor de mangá. Então foi o nosso primeiro contato. HQ, nada disso. Entendi nós. Entendi nós, velho. Entendi nós. Gente. Supera. Mulher Invisível. Bom, a Sue é a protagonista da parte emocional do filme. Antes de continuar, a gente não lembrava do filme, tá? Recentemente a gente viu um vídeo do Piuí falando tanto do primeiro quanto do segundo filme. E por não ter assistido, sei lá, faz, mano, uma década que a gente não assistia esse filme, a gente assistiu na época. Então, quando o Piuí foi falando e mostrando uma cena ou outra, a gente viu que não tinha família. A gente viu que não é bom, mas a gente continua gostando. É memória afetiva de uma criança feliz que gostava de assistir filme de herói. Exato, verdade. Entendi, não é, velho? Não tem nada a ver com o Pacificador, supera. É porque tá chegando a segunda temporada. Eu quero toda. Primeira. Tô brincando, galera. Bom. Afinal, esse é o filme em que ela tá grávida.
entende? Pela primeira vez em live action trouxeram o filho do Reed e da Sue, o Franklin Richards, né? Por isso que o nome do filme é Primeiros Passos. A trama gira em torno do bebê deles. É um filme da Sue Storm como mãe. E da mesma forma como nas HQs, isso foi um baita espetáculo midiático no mundo inteiro. E a Sue meio que tem esse papel de se relacionar com a mídia, sabe? Com os políticos, com o povo, de fazer a diplomacia. Que é um lado de liderança da Sue que foi muito desenvolvido nos anos 80 nos quadrinhos. Ela realmente era quem fazia as relações públicas do grupo. Era ela... Ela é tipo, sabe quem? Pronto, ela é tipo a Tempestade do X-Men. Enquanto o Xavier tá lá ensinando a galera, fazendo toda a direção da escola, enquanto o Scott, que é o Ciclope, tá fazendo as ações pra impedir os mutantes da parte lá do quem? Do Magneto. Do Magneto, quem tá fazendo toda essa parte política e burocrática é a Tempestade. Então tem muito relacionado a elas duas. Bravo. Seria interessante as duas futuramente se encontrar. Opa, fulana, você tá aqui porque elas já estão... Eu não sei se tem isso na HQ, tá? Possa ser que tenha, que não sei. E é interessantíssimo. Enquanto... E cada um faz seu rolê. Isso é massa, velho. Isso é massa. Ela é quem se comunicava com outras raças, sabe? Com outras lideranças, com o povo. A Sue Storm do filme é essa Sue Storm mais atual, né? Pós anos 80. Já uma mulher formada, acostumada com a fama, sabe? Com a pressão. Sabe como falar com o público, com o povo, dar entrevista, enfrentar confronto social em público. Ela sabe ser o rosto do Quarteto Fantástico. Eu acho que faz muito sentido ver isso também, porque esse é um Quarteto Fantástico já experiente, bem estabelecido. A gente tem que lembrar disso, entende? Não é ano 1, ano 2, eles estão estabelecidos. Eles não estão em início de carreira. Eles são um Quarteto Fantástico maduro. E pra adaptar Doomsday e Guerra Secreta como o Dr. Destino sendo o principal vilão, pô, faz muito sentido que você já precise ter um Quarteto Fantástico maduro, bem estabelecido. Não teria sentido nenhum ser iniciante. Você precisa dessa rivalidade. Você precisa que esse grupo seja casca grossa pra caramba pra bater de frente com o Victor Von Doom. True. Então é importante que a Sue seja madura. Maturidade até em termos de poderes foi importante, porque a Sue Storm é canonicamente a personagem mais poderosa do Quarteto Fantástico. Canônico, ok? Não sei o que eu tô inventando, não. Dos 4, o poder dela foi o que teve maior conexão direta com o poder cósmico. Ela bebe da mesma fonte que os Celestiais. É por isso que os poderes dela são tão efetivos contra os Celestiais. Ela consegue se defender e até ferir Celestiais por essa ligação. Caraca! Isso mostra o quão absurdamente poderosa ela se tornou depois de passar pela radiação cósmica, né, que deu os poderes do Quarteto Fantástico. E eu imagino, cara, que é isso que os caras tinham em mente quando fizeram a Sue Storm conseguir empurrar e conter o Galactus no final do filme. Apesar de que ela precisou se sacrificar pra isso. Mas assim, se a gente for parar pra comparar, né, com a Sue Storm da Jessica Alba, pô, que já tava desmaiando, com sanguinho no nariz, né, por causa de um mísero helicóptero. Meu irmão, eles teve um baita upgrade, concorda? É verdade. Agora sim, a gente teve uma mulher invisível casca grossa. Aquela da Jessica Alba, pô, coitada. Ela falava, não vou aguentar por muito tempo. Tinha muito isso, não vou aguentar por muito tempo. Pô, pelo amor de Deus, cara. Muito fraquinha aquela lá. Essa agora sim é a verdadeira mulher invisível. Não, mas ó, se a gente for pegar e analisar, de fato lá, eles pegaram o poder, então... Na teoria estariam no primeiro ano. Aqui já é Aqui já é experiente. Então, possivelmente, chutando, possa ser que tenha acontecido no começo? Sim, mas ninguém sabe. Ou não. E depois vai dando upgrade, vai subindo de nível, vai aumentando a força. Agora vocês aí que são os leitores aí da HQ. Será que assim que pega o poder ele já vem overpower, true, max, blaster, mega? Sabe usar de todas as formas super fortes e tudo mais. Se já começa assim, ok, não faz sentido. Exatamente. Mas talvez lá na sequência de filmes queriam fazer isso, né? Um poder crescente, né? Que vai... Ou não. Ou simplesmente cagaram e fizeram do jeito que quiseram. Pode ter sido isso também, é mais provável, tá? Como ela é nos quadrinhos. Ainda mais levando em conta, né, o Buffett tá protegendo o filho dela. Toda mãe vira uma super heroína considerada. Isso é verdade. Imagina uma mãe poderosa igual a Sue. Você quer um exemplo? Vamos lá. Quando os Vingadores estavam impedindo ela de ver os filhos dela porque o Quarteto Fantástico estava sendo julgado, a Sue, cara, ela virou um bicho. Chutou a bunda de todos os Vingadores ao mesmo tempo. Vou ficar até arrepiado. Pô, vai mexer com a mãe, cara? Não dá, né? Meu amigo, se a Wanda, só por ter perdido Visão, quase sola o Thanos...
Agora imagina se o Thanos tivesse feito o estalo e acontecesse a mesma coisa que aconteceu com a família inteira do Arqueiro Gavião. Uma doida, é? Meu amigo, a Wanda... Gente, é sério, tô arrepiada. Podia ter sido assim. Meu Deus, cara, Arrepio de pensar. a Wanda ia chegar, meu amigo, não ia dar nem tempo o Thanos. Chuva de fogo, meu amigo, ela ia... Pá. Brabíssimo, velho, não é isso? Seria interessante essa versão. Nossa senhora! Um spin-off, What if? Tu é doido, vamos demais. Machucar ela, né? Mas ainda assim o que ela fez foi impressionante. Um baita feitaço. Pra vocês verem como ela é poderosa. Então, cara, o que aconteceu nesse filme foi o que a gente viu, o lado mãezona casca grossa da Sue Storm em tela. Boa. E foi lindo de ver. Pô, me marrei pra caramba. Coisa! Bom, o que eu vou falar? Eu adorei o Ben Green do Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Também acho que essa é a versão definitiva do Coisa. Tipo... pelo visual, pela personalidade, por terem finalmente conseguido passar a vibe do Coisa como nova-iorquino raiz, sabe? Galera, o próximo vídeo que a gente vai reagir do Piuí é daquele Quarteto Fantástico horroroso. A Bia não sabe... O de 2015 eu não sei não. A Bia não sabe ainda como é o visual daquele Coisa. Misericórdia, mas vamos deixar lá. Porque esse daqui tá muito parecido com o do primeiro. Que tu assistiu, que a gente assistiu. Agora, aquele 2015... Mas é feinho, né? Esse visual aqui desse Coisa, desse quarteto aqui. Né, gente? Tá feinho. Assim, eu acho que a gente tá... O de 2004 tá mais bonitinho. Eu acho que a gente tá acostumado de novo com o de 2004. Não, mas esse aqui tá feio mesmo. Tu acha? Tá, acho. Achei feinho. Tá. Ai, é fiel. Tá, é fiel e feio. É feio, né? Porque a galera pode dizer isso. Ai, mas esse aqui é o mais fiel. Sim, não quer dizer que é bonito. É verdade. Né? Esse é feio. E se é fiel, é feio o original e ele. Mas tá feio mesmo. Porque, assim, a testa, né? É porque parece que tá desproporcional. Parece um ovo a cabeça dele, né? Tipo assim. Mas, ok, tudo bem. Beleza é relativa. Isso. Aquele tiozão do povo, o cara da Yancey Street, a rua fictícia, né, que ele cresceu, e que ele tem uma gangue que é inimiga dele lá. Pô, cara, Yancey Street tem muita história na Marvel Comics. E recriaram a rua inteira. Então é parecido mesmo. Mas eu entendi, ó, porque... Tem um relevo aqui. Esse relevozão, eu acho que é por conta que era pra ser tipo a sobrancelha, só que pegou foi tudo aqui, ó. Por isso que é fino aqui, aí tem tipo esse mondronguinho aqui, aí depois volta. É porque justamente por causa disso daqui. Mas, de novo, no quadrinho desenhado é uma coisa, no live action é outra. Tá. Mas assim, até então, o Coisa é um dos personagens que eu mais gosto, tá? Não, com certeza. Eu gosto porque, tipo assim, velho, ele é um humano que se transforma em pedra. Poxa, é triste. Tem todo um drama, né? Nossa senhora, eu não gosto nem de pensar, né? No filme. Isso é muito bacana. Foi iradíssimo ele pilotando a nave do Quarteto Fantástico. A cena da perseguição espacial, pra mim, foi a melhor do filme. Foi a parada mais quadrinesca do filme, sabe? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, aguenta aí. Mas por hora eu queria só dizer que eu tô felizão de ver os detalhes do personagem sendo bem adaptados. Boa. Isso dele ser um baita piloto foi algo muito pouco explorado em outras adaptações do personagem. Mas que é muito importante dele. O lance dele ser judeu também. Todos esses pequenos detalhes que enriquecem o personagem fazem ele ser quem ele é. Estão lá no filme, entende? Tá tudo no filme. É um negócio feito com carinho. Até por isso que eu relevei o Coisa não ter tido tanto destaque nas cenas de ação. Até porque foram poucas cenas de ação, né? É um filme mais drama e ficção científica. Então eu acho que o papel que o Coisa teve dentro da trama específica desse filme fez sentido. Quando ele foi pra ele ser forte, ele foi. Ele segurou a surfista prateada na porrada. Derrubou o prédio. Caraca, o saldo foi positivo. Senhor Fantástico! Galera, de verdade, eu me impressionei com o Pedro Pascal no filme, cara. Tenho que falar isso pra vocês. Talvez porque a imagem dele já tenha saturado um pouquinho na mídia, né? Porque o cara faz papel de tudo, até de abajur. Ele tá aparecendo o tempo todo, né? Tanto em entrevistas, redes sociais, polêmicas, quanto também dentro das telas em outros filmes, sempre. Então, assim, eu tava com medo de olhar pra esse Reed e só ver Pedro Pascal. É verdade, porque ele tá em alta, principalmente por conta do The Last of Us. E aí, meu amigo, a galera, principalmente nessa temporada agora, caiu em cima. E vocês sabem que também ele se meteu lá no X, né? Isso, exatamente. Então, pra um ator conseguir se desvincular de todos os outros papéis e dele mesmo na mídia pra entregar um personagem que até então ninguém esperava,
Ponto positivo pro ator. É tipo o Chris Evans e fazer o outro filme, né? A gente que tá acostumado ele como, né, o Capitão América. É difícil desvincular. Exatamente. O Daniel, né, que fez o Harry Potter. É difícil ele fazer um filme e a gente desvincular do Harry Potter. Então tem gente assim que ele fica muito conhecido pelo personagem, né? O Robert Downey Jr. também é um. E é do mesmo jeito que eu vou pegar o mesmo exemplo. Quando ele apareceu sendo o Tocha Humana no Deadpool, cara, eu não, em nenhum momento, eu não pensava que a atuação dele seria tão diferente do Capitão América. Porque ali é um babacão e ele conseguiu passar esse babacão. Não deu pra gente lembrar do outro, não, né? O outro é todo calmo, todo tranquilo, todo totalmente diferente. Isso é outro ponto positivo pro ator. E em relação aqui ao Pedro Pascal, eu tô muito ansiosa pra assistir, tá? A gente ainda não assistiu o filme do Quarteto Fantástico, mas eu gostei muito da atuação dele em The Last of Us. Tem gente que diz que ele não tá tão fiel assim, né? Que a adaptação não tá tão fiel ao jogo, mas como a gente não jogou o jogo, eu gostei muito da primeira temporada de The Last of Us. A gente assistiu a segunda, não assistiu? Ou a gente começou a assistir a segunda? Assisti a segunda não, né? Pronto. Eu gostei muito, tá? E eu tô ansiosa pra ver como que é, se eu vou conseguir desvincular, né, um personagem do outro. Porque até então eu acho que eu não assisti outra obra com o Pedro Pascal. Também não. Ele pode estar em alta absurda, mas o que a gente viu dele em si foi só The Last of Us. E eu acho que ele entregou pra mim a emoção, entregou o drama. Eu gostei da atuação dele. O Reed Richards, vê o Pedro Pascal. Mas não dá pra dizer que o cara não é bom ator, porque ele convence como o Reed Richards. Ele realmente convence. Teve uma galera dizendo que ele não seria o líder do time, mas ele foi sim. Ele é o cérebro. Ele tem cara de paizão, né? Assim, precisa de resposta, a cola do precisa grupo, de um né? norte, ele tem essa cara. uma direção. O Reed é o cara que vai dar essa direção, vai dar um norte. E não só pro quarteto, pro mundo todo. O Reed é o cara que toma as frentes nessas coletivas de imprensa, nessas entrevistas de ação. Pô, cara, ele é o cara que tem que dar as respostas. É porque, de novo, a galera tá acostumada com o líder ser o porradeiro. Tipo o Capitão América, tipo o Homem de Ferro. E não necessariamente o líder precisa ser o porradeiro. Por exemplo, quem é o líder dos X-Men, quem é o cabeça? É o Charles. É o Xavier. E ele não é da porradaria. Ele é o quê? É o cabeça pensante. Ele é o que organiza. E tudo que ele não consegue fazer relacionado à ação, ele dita pro Ciclope, pro Scott fazer. Então, eu acho que a galera tem que entender que tem líderes que... E líderes. Tem muito ativa na porradaria e tem aqueles que é a cabeça pensante. E os dois funcionam. E os dois funcionam tranquilo. E justamente o filme não é de porrada, então. Que meu Deus! É cheque. Você pode até não gostar por vontade sua mesmo, por expectativa sua. Isso. Mas até então, pelo que o Peter tá aqui explicando, eu acho que o filme tá coeso. Mano, tranquilaço. Né? Tranquilo. Pro público, sabe? Assumir a responsabilidade. É como eu falei, esse filme é drama e ficção científica. Todos os personagens participam dos dois temas, mas eu diria que a sua é a personagem mais importante pro drama e o Reed é o personagem mais importante pra ficção científica. Percebe? Pega dois códigos, drama e ficção científica, Sue Storm e Reed Richards. O cara ia teleportar o planeta inteiro pra outro sistema solar. Ele tá sempre tendo overthinking, sabe? Pensando demais, sendo lógico demais. E o filme sabe mostrar isso como uma bênção, mas também como uma maldição. Então ele tá muito bem escrito, cara. Todos os membros do Quarteto Fantástico estão bem escritos. O roteiro do filme é de fato muito bom. E o plano do Reed é o que derrota o Galactus no final. O resto dos membros ajudam a executar o plano. Então o Reed ainda é o líder, né? O guia. Não faria nem sentido ele ser apresentado não sendo tão inteligente. Mesmo o filme tentando desenvolver mais os outros personagens do que o Reed, ainda assim o filme orbita em torno do Reed, porque toda a parte de ficção científica vem do conceito de gênio do Reed Richards. Então o filme precisa dele pra girar, pra história acontecer. Foi a melhor solução de roteiro possível. A única coisa que eu, assim, de fato não curti nesse Reed... É como se fosse, sabe o quê? É tipo, galera, é um exemplo, tá? Me ajuda. É como se fosse Frozen. É o quê? Frozen, a capa é a Elsa. As músicas, né, as mais famosas que é o Let It Go, é a Elsa. Só que quem é que roda a história? É a Anna. A Anna atrás dela. É a Anna atrás dela. Então, o Reed é como se fosse a Elsa. Por quê? Porque tudo gira em torno dele, só que quem faz a ação de fazer o rolê todinho é a Sue. Pronto. Não sei se faz muito sentido pra vocês esse exemplo, tá? É o que vem na minha cabeça agora. Já deixa nos comentários. Não me crucifica. Eu não tinha pensado nisso, não me crucifica, meu irmão. Me ajuda. Tá? Me ajuda. Respeito o pai de família que gosta de Frozen. É que os poderes dele estão muito nerfados. Mas tipo assim,
Muito, cara, muito mesmo. Ele só dá uma esticadinha nos bracinhos, né, nas perninhas, mas muito cotoco, cara. Tipo, muito perneta, sabe? Nos quadrinhos ele se estica literalmente pela cidade inteira. Caraca. Fisicamente, ele é indestrutível. Fisicamente, ele é quase imortal. Ele pode rasgar a própria cara, mudar de forma, mudar de forma geométrica. Aliás, ele já mudou até de dimensão geométrica, se esticando para além dos planos tridimensionais. Então, assim, os poderes do Reed Richards estão muito nerfados nesse filme aí. E eu não sei se isso é roteiro, se é algum problema com efeitos especiais, né? Porque a gente vive ouvindo falar desse rumor aí que é difícil fazer VFX de poderes elásticos, né? A própria Miss Marvel, da Kamala Khan, fizeram. Ela virou uma espécie de lanterna verde, né? Só pra não ter que dar pra ela os poderes se esticar, né? Que ela tem nos quadrinhos. Enfim, eu não sei qual o motivo, mas o Sam ainda não acertou com esse tipo de poder. O poder de elasticidade. Vamos ver se as coisas melhoram pro Reed em Vingadores Doomsday e Secret Wars. Surfista Prateada. Tanto a Surfista Prateada como o Galactus eu achei que ficaram muito ameaçadores no filme. Sobre o Galactus até tem algumas ressalvas, mas vou deixar pra falar dele num vídeo específico, tá? Tanto sobre o Galactus como sobre o Franklin vai ser um vídeo separado, senão esse aqui vai ficar muito grande. Agora, com relação à Surfista, cara, as cenas de ação dela são animais. Ela realmente tá imparável. Você viu o desespero do quarteto pra fugir de um arauto Galactus. A cena da fuga na nave, pra mim, pô, já foi uma das melhores cenas de todo o CM, galera. Que cena épica! O quarteto consegue no último segundo fugir da Surfista e ativar um modo superluminal, né? Eles estão viajando mais rápido que a luz, gerando um buraco de minhoca para viajar pelo espaço-tempo. Você acha que eles escaparam, mas aí, bum, a Surfista está lá dentro, mais rápido que a luz, surfando nas ondas gravitacionais do buraco de minhoca. Cara, isso foi igualzinho uma cena da HQ, a Silver Surfer Black, que o surfista surfa dentro de uma fenda espaço-temporal. Cara, isso é essência. É isso que a gente que é fã de quadrinhos quer ver. Porra, cara. Depois ela dá surfa na cauda de matéria do buraco negro. A surfista é implacável perseguindo eles. Tudo dando errado, tudo dando errado. A nave ficando sem combustível, o Johnny controlando os canhões, o Ben pilotando a nave, né? O Reed bolando o plano mirabolante para usar a dilação temporal próxima ao horizonte de eventos do buraco negro contra a Surfista Prateada. Tudo isso enquanto ele e a Sue Storm, porque ela tá parindo, ela tá dando a luz, enquanto eles estão lá quase entrando num fucking buraco negro. E o Ben Green, ele já pensa numa estratégia para se catapultar, usando a força gravitacional do buraco negro e voltar para casa. Meu irmão, isso é o suco do Quarteto Fantástico. É o Interestelar dos super-heróis. Olha isso. É o suco dos quadrinhos de ficção científica. Nessa cena, o filme me comprou. Eu me rendi, eu falei, filmaço. Nessa cena, filmaço. Todo mundo agindo como tem que agir. Todo mundo sendo completamente útil. E a Surfista tem outras ótimas cenas de ação, né? Ela destruindo as alavancas de teleporte por todo o planeta Terra, em super velocidade, por exemplo. Nossa, cara. Esse filme realmente soube, né, demonstrar o poder de um arauto do Galactus. Porque lembra, ela é um arauto do Galactus. Muito poderosa. Quanto ao fato de ter sido a Shalla-Bal e não o Norrin, cara, assim, durante o filme não me incomodou, até porque eu comprei essa ideia de que esse filme se passa em um universo alternativo. Esse não é um universo meio-meio. Mas eu achei que o backstory dela não funcionou. O backstory do Norrin é muito bonito. Ele se sacrifica porque ele amava o mundo dele, sabe? Ele amava a Shalla-Bal. Ele tem uma história única. E talvez até por isso tenha sido melhor ele não ter aparecido nesse filme, porque a história da Shalla-Bal nesse filme é só um foreshadowing para a história da Sue. É a mesma coisa. Aquele negócio de que ela sacrificou para proteger a filha dela do Galactus. Daí ela vê na Sue a mesma história dela. Ela se vê na outra mãe. E o Johnny ajuda a despertar simpatia nela também. Mas assim, até em narrativa visual, mesmo a cena de origem dela foi a que menos convenceu no filme. Deu pra ver que ela foi mais um recurso da trama pro arco da Sue e pras cenas de ação que funcionaram, né? No geral eu gostei. Eu acho que funcionou muito dentro da proposta do filme. Conclusão. Bom, vamos lá, galera. Eu acho que principalmente, e eu já falei isso em outros vídeos, por conta de tantas vezes a pessoa ir no cinema, esperar uma coisa e sair frustrado, aí queria mais coisa, aí não é. Aí a Marvel vem com outras coisas, aí vem com seriado que também não agrada, vem com outras. Aí a pessoa fica assim, macho. Aí fica com aquela descrença, e aí, macho, eu nem vou pro cinema mais. E aí quando vai pro cinema e tá desse jeito, eu acho que compra de tudo o que foi dito aqui pelo Peter, e pra quem já assistiu, compra. Porque os outros filmes, meu amigo, tem até hoje. Tem filme que eu fico assim, misericórdia. Por exemplo, Eternos. Não, me ajuda. Aquele filme ali é horroroso. Não foi uma boa adaptação, meu senhor amado. Eu acho que os Eternos é uma coisa muito absurda, né? Nossa, velho. E olha que a gente... Pra conseguir adaptar. E olha que a gente nem sabia de nada das HQ deles não, tá?
Porque assim, quando você sabe, você espera. Quando você não sabe, você vai de mente aberta. E mesmo a gente não conhecendo, mesmo a gente de cabeça aberta, horroroso. Ainda decepciona. Jesus! Mano, imagina pra quem queria ver de verdade os Eternos. Meu Deus do céu, velho. Então eu acho que esse aqui passa. Eu acho que o dinheiro foi todinho pra Angelina, né? O dinheiro foi todinho pra ela, porque não é possível, mano. Não tem nada, né? Cara, aquele ali é triste. Pera, eu acho que poucos filmes da Marvel estabelecem tão bem uma equipe como eles estabeleceu o Quarteto Fantástico. Não no sentido de não terem filmes bons de equipes, pelo contrário, né? Essa é a especialidade do Sam, né? A gente tem bons filmes de equipe. Mas eu falo no sentido de que bastou um filme pra te convencer do que essa equipe é capaz. Pra te fazer entender todas as nuances, personalidades e capacidades, cada um. Eles conseguiram resumir toda a lore do quarteto num filme. Conseguiram resumir bem todas as potencialidades dos personagens e conseguiram vender esse time como um time forte, pronto pra protagonizar uma nova saga da Marvel. Pra mim, é um filmaço. Filmaço. Vendo esse filme, eu sinto que a gente tá voltando na Era de Ouro do Sam. Mas lembrando, ainda tem muita coisa pra gente analisar e conversar sobre esse filme, né? Calma. Podcast do Dr. Destino do Robert Downey Jr. Tem todo o lance do Franklin com o Galactus, que é muito complexo. Vai precisar de um vídeo só pra isso. Vocês vão ver que tem bastante coisa pra gente falar. Então não se esqueçam de se inscrever no canal. Toca aqui agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês não perderem todas as explicações sobre o Quarteto Fantástico, primeiros passos, que a gente ainda vai trazer pra vocês. Então é muito importante, ativa o sininho. Tô voltando em breve. Valeu, galera! Eu acho que foi muito forte o que ele disse, tá? Tá voltando à Era de Ouro. Não, calma. Respira. Respira, vamos com calma. Assim, galera, eu acho que é a primeira vez. Assim, eu sempre digo que eu não tava tão afim assim de assistir Quarteto Fantástico. Eu acho que a Bia tava bem mais do que eu. Nossa, bem mais do que eu. Desde o primeiro trailer eu fiquei assim, tá, não quero assistir. Assim, diferente do Superman, né? Diferente do Super-Homem que me hypou pra assistir. E aí eu fico assim, ó, tá. E aí a gente tá trazendo uma coisa ou outra de Quarteto Fantástico. E eu acho que agora é a primeira vez que eu estou sentindo vontade de assistir. É a primeira vez. Por quê? Porque eu acho que às vezes falta filme coração. E esse aqui me passou muito a vibe de filme coração. Então isso pra quem né, tem família, ou quer família, ou tem família, ou é pai, ou é mãe, ou alguma coisa assim, eu acho que a galera vai comprar demais. Justamente por conta de ser o primeiro voltado o foco nisso. Eu acho que muitos vão gostar demais por conta de focar nisso e outros vão ficar assim, ó, tá, ok, entendeu? Então é por isso que até hoje eu acho que tá dividido, mas por conta dessa análise aqui, eu agora finalmente estou com vontade de assistir. Será? É isso. Que vou me decepcionar? Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que não. É um acho que família, não. aparentemente, Exatamente. então funciona. Com certeza. Então, galera, é isso. Estamos por agora. Até a próxima.